O governo de São Paulo pretende entregar até o fim deste ano 1.100 imóveis rurais com títulos de propriedade de terra a integrantes de assentamentos. A política de regularização fundiária do governador Tarcísio de Freitas tem o objetivo de desarticular movimentos que invadem terrenos públicos ou privados. Os assentados tendem a se desvincular do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e de organizações semelhantes quando têm acesso ao título da terra. O benefício é concedido aos integrantes de assentamentos mediante o pagamento de 5% do valor da terra. A meta de Tarcísio de Freitas é regularizar até o fim de 2026 a situação das mais de 7.000 famílias assentadas em todo o estado de São Paulo. Silvio Navarro, muito boa noite. Começo com você nossa rodada de análise e comentários. É curioso, né, que os governos de direita têm distribuído mais títulos de propriedade do que os governos de esquerda que defendem a bandeira da reforma agrária, né, Silvio? Boa noite. O governo de São Paulo entrega a terra para quem precisa da terra. O governo federal estimula a invasão de terras. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Ana Paula Henkel, Fabi Barroso hoje conosco, meu irmão Augusto Nunes. Boa noite para você que começa a semana com a gente. É exatamente isso. O governo Jair Bolsonaro seguiu exatamente essa trilha, né, que é a regularização fundiária, entregar título de posse. Esse é o melhor caminho. Agora, o governo federal adota outra estratégia. Ele estimula a invasão de propriedade privada e produtiva, inclusive fazendas de empresas. Nós vimos o que aconteceu na Suzano, nós temos a memória da Aracruz. É sempre assim. Por quê? Porque o PT e o MST são siameses. O MST não existe sem o PT. O MST reaparece sempre que o PT volta ao poder. Foi assim no governo Lula, foi assim no governo Dilma Rousseff e agora, mais uma vez, a história se repete. Já são mais invasões em pouco mais de um semestre do ano do que em todo o governo Jair Bolsonaro. É manobra política, né? É uma massa de pessoas, muitas delas humildes, aquela camada, aquele extrato, né, da sociedade mais pobre, mais vulnerável, que eles acabam sendo levados por esses coordenadores regionais, coordenadores nacionais do MST, justamente para invadir propriedade, pressionar politicamente não só os governos, mas também, em alguns casos, os proprietários. Basta a gente lembrar que um dos braços do MST é essa Frente Nacional de Lutas do senhor José Rainha, que foi preso recentemente, aliás, aqui no estado de São Paulo, porque a Secretaria de Segurança Pública disse não vai extorquir, não vai cometer crime de extorsão contra o proprietário de determinada fazenda. A maioria dessas áreas se encontram no extremo oeste, né, naquela franja do extremo oeste do estado, onde é o Pontal do Paranapanema, que é também um dos berços do MST, isso desde os anos 90. Paula, para finalizar, o governador Tarcísio, e não é o único, isso também está acontecendo em outras partes do país, como em Goiás, como no Sul, tem feito aquilo que precisa ser feito, entregar a posse e a terra para quem quer a terra, para morar, para produzir, e não entregar a terra para o MST. Isso é coisa do PT. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Vamos começar com boa notícia aqui, né, no Sem Filtro. O governador do estado aqui, Tarcísio de Freitas, pretende entregar, então, até o final desse ano, 1.100 títulos de propriedade, né, para integrantes de assentamento aqui no estado de São Paulo. Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, querida Fabi. Que bom você hoje aqui com a gente. Querido Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Que bom poder começar mais uma semana com vocês. Paula, o Silvio foi perfeito, né, no comentário dele. Não tem muito mais o que adicionar, apenas que a filosofia da direita, eu não diria nem só no Brasil, mas no mundo e aqui nos Estados Unidos também. Aqui os republicanos falam muito I'll give you a hand up and not a hand out. Eu te dou uma ajuda para você se levantar, mas aí você tem que caminhar com suas próprias pernas. E o que o governo do presidente Jair Bolsonaro fez durante 4 anos e agora o Tarcísio, que é uma extensão deste governo, a população do estado de São Paulo, faz exatamente isso. Está entregando terras e não apenas muletas, como a esquerda no Brasil faz, para que os mais pobres e os mais necessitados continuem dependendo do Estado. Dependência econômica, dependência social e, principalmente,
dependência intelectual, para que eles continuem amarrados no governo e votando exatamente como o governo quer que ele vote, para a dependência financeira praticamente eterna, né? Daqui a pouco a gente vai falar, né, do Zema, do Nordeste, e a gente pode até entrar nesse assunto. Perfeito. Fabi Barroso, muito boa noite, seja bem-vinda aqui ao Oeste Sem Filtro. Só para a gente registrar, no último governo de Jair Bolsonaro foram entregues pouco mais aí de 335 mil títulos de propriedade e, em comparação com os governos Lula 1 e 2 somados, foram pouco mais de 105 mil títulos entregues. Fabi, só para a gente ver a diferença entre o governo e outro em relação a essa questão aí da reforma agrária e entrega de títulos de propriedade que fazem tanta diferença. Faz realmente. Primeiro, boa noite, querido Augusto, boa noite, Paula, boa noite, Silvio, e querida Ana Paula, dividindo aqui a tela contigo. Muito obrigada e a todos aqui da audiência da Revista Oeste. Bom, primeiro que isso é muito importante, porque a gente vê o que um governo de fato pensa quando ele fala de propriedade privada. Então, a gente vê muito claramente movimentos, né, tentando tirar a propriedade privada. Então, o que a gente teve aqui, resquícios de tentativa de reforma agrária, nunca foi. Na verdade, existe essa luta, sim, né, de pessoas que querem seus títulos, principalmente nos campos, e está vendo um movimento até oposto, né? Muita gente está atualmente saindo das cidades, indo para os campos. Então, é muito importante essa iniciativa do governo Tarcísio, assim como foi no próprio governo Bolsonaro. Você só tem a posse, né, e propriedade da sua, onde você labuta, e aí o pessoal que trabalha de verdade, quando você tem esse título de vez sanado para você e para sua família. Então, a importância disso é gigantesca e parabéns quem está fazendo isso, porque o Brasil tem terra para dar e tem muita gente querendo trabalhar de fato e no campo, né, que é um trabalho muito duro de ser realizado. Augusto Nunes, muito boa semana, muito boa noite, semana só começando aqui, né? Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, meu irmão, minha querida parceira Ana. Fabi, querida, que bom ter você por aqui. Boa noite a você que nos acompanha. Me desculpem a voz com algum problema. Olha, a modernização agrária do Brasil vem sendo feita já há muito tempo. Por exemplo, ela é responsável pela explosão de desenvolvimento do Centro-Oeste. Nessa região, Centro-Oeste, você tem dezenas de gaúchos que acabaram deixando o Rio Grande do Sul pela multiplicação do minifúndio, que não serve para nada, a não ser para empobrecer antigos proprietários rurais que eram prósperos. E essas safras são resultado, recordes sucessivas, são o resultado dessa modernização. O que pretende o MST? Não quer trabalhar a terra. Eles não mostram uma propriedade rural que tenha feito alguma coisa digna de nota. Eles só mostram acampamentos reunindo gente esperando terra. Se essas terras forem distribuídas, acaba o MST. E o Stedley e os seus companheiros e boa parte do PT vivem da exploração desse tipo de falso problema. A reforma agrária já foi feita no Brasil. Ela precisa ser acelerada na etapa final, com a entrega de títulos. Então, eles não querem ser agricultores, os militantes do MST. Eles querem fazer política. O que está fazendo o Tarcísio agora é a resposta perfeita. Isso acaba com a conversa. Porque o Brasil tem terra a ser trabalhada e onde a terra é entregue aos que realmente pretendem trabalhar, acontece o que vem acontecendo na região do agronegócio. Não, só para um ponto que eu acho que precisa ser repisado sempre que a gente fala sobre invasões de terra. Invadir propriedade privada é crime. Ponto. O laboratório. Perfeito. Ou laboratório da Embrapa, ou o laboratório da Aracruz, ou o laboratório da Suzano. É crime.
Invadir, a cerca está lá para dizer exatamente aqui é o limite, dali para frente tem dono. Isso está na nossa Constituição. E quem mantém diálogo com o criminoso é cúmplice. E eu estou falando do governo federal.